Boa noite, pessoal. Dando um tempinho aqui para todo mundo ir entrando e chegando para o nosso bate-papo. Vamos compartilhando, deixando o like, convidando todo mundo para acompanhar essa live, esse bate-papo importante sobre vacina, desenvolvimento. Só um instantezinho, vamos aguardar todo mundo chegar aí. Vamos compartilhando, pessoal. Vamos chegando. Compartilhando aqui para todo mundo conseguir assistir essa live importante. Bem, pessoal, boa noite. Vamos começando aqui a nossa live. Hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento e importância das vacinas nesse período de pandemia que nós estamos vivendo. Hoje eu vou conversar com a Fernanda Simões Dourado. Ela é mestranda em Ciências da Saúde e atual farmacêutica de pesquisa clínica do Butantan. Então, vamos recebendo a Fernanda aqui. Muito boa noite, Fer, tudo bem? Boa noite, Adriana, tudo bem? E você? Muito obrigado pela presença, por aceitar o convite. Eu que agradeço, fico muito honrada em poder falar um pouquinho do que a gente está vivendo e da angústia que todo mundo está tendo em relação às vacinas, e acho que vai ser um bate-papo muito bacana. Sim, extremamente importante, né? E mais uma vez destacando aqui, a Fernanda, ela é farmacêutica, é uma pesquisadora clínica, né? Hoje você é mestrando em Ciências da Saúde, atual farmacêutica de pesquisa clínica do Butantan, né? E como é que você... Isso. Como é que você chegou... Eu cheguei até aqui, Fernanda? Até essa parte. Até essa Isso. parte da sua vida. Boa noite, pessoal. Meu nome é Fernanda Simões Dourado. Eu sou farmacêutica, graduada na Universidade Paulista, na Unip. E tudo começou na própria faculdade. Eu sempre gostei muito de coisa minuciosa, de laboratório, microscópio, fungo, bactéria, vírus. E aí eu acabei tendo uma paixão por trabalhar com um pouco mais a pesquisa. E aí eu entrei na iniciação científica, a faculdade tinha projetos de iniciações científicas, e eu gostava muito da área de bromatologia, e aí eu desenvolvi um projeto, juntamente com a minha professora de iniciação científica na faculdade, que eu desenvolvi um sachê de uva, um sachê contendo alguns adjuvantes e óleo de cravo da Índia para aumentar a estabilidade da uva Niagara rosada. E aí foi que minha paixão pela pesquisa começou a aumentar, e você tem aquela credibilidade, tipo, todo dia tá ali, será que isso vai dar certo? Também às vezes não dá certo, mas você tem que ser persistente. E aí que eu me formei em 2015 e fui indicada por uma professora da faculdade para trabalhar com o professor Dr. Maurício Lacerda Nogueira, infectologista, e professor da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Nesse meio período, eu fiz pós-graduação em farmacologia clínica na Faculdade de Medicina também, na FAMERP, e atualmente sou aluna de mestrado, né, da pós-graduação em nível mestrado da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, atuando na área de ciências da saúde, fazendo um estudo com dengue e zika, a paixão pelo vírus, né? Perfeito. Então, hoje você trabalha, hoje acredito que você esteja focada também nos esforços para o desenvolvimento da vacina da coronavírus, mas a gente chega lá. Mas você originalmente trabalha no desenvolvimento da vacina Sim. Eu entrei em 2016, eu ingressei como farmacêutica de pesquisa clínica do Instituto Butantan,
em 2016, com a pesquisa, né, da vacina da dengue, que tem distribuído em 13 centros no Brasil, e sendo um centro São José do Rio Preto, o hospital de base, que a gente tem um container de pesquisa clínica em São José do Rio Preto, que é localizado na Vila Toninho, na unidade de saúde da Vila Toninho, na UBS. E aí lá a gente está, e também o desenvolvimento da Coronavac, atualmente é lá na UBS da Vila Toninho, né, no nosso container. Maravilha. Bem, então, eu gostaria de perguntar para você, para iniciar o nosso bate-papo, né, sobre a história da vacina, como que surgiram vacinas, como que se descobriram as vacinas, né, e a importância delas. Bom, primeiramente, quando a gente fala de vacina no Brasil, acho que todo mundo coloca o destaque do nome de Oswaldo Cruz devido à revolta das vacinas que teve em 1904. Mas o surgimento das vacinas, né? Vacina vem de vaccines, que é do latim, e vem de uma história de um médico inglês que no século XVIII estava tendo a letalidade de mais de 30% da população devido à varíola. E esse médico inglês, ele começou a perceber que a população, né, que trabalhava no campo, tendo contato ali na ordenha dos animais, direto com o campo, com os animais, com o ubre da vaca, que tinha a varíola bovina, né? Eles não desenvolviam a doença branda tão letalmente quanto as pessoas que estavam falecendo de varíola. E aí, então, ele pegou a pústula, né, o pus de uma mulher que ordenhava a vaca, né, os animais do campo, e introduziu, raspou a pele de um menino. Diz as histórias, um que era filho dele, outro diz que ele era filho do jardineiro, enfim, era uma criança. E aí ele colocou ali essa pústula nessa criança e ela desenvolveu, sim, a varíola, mas de uma forma branda. E após 21 dias, que a gente pode falar que é a nossa segunda dose para algumas vacinas, ele pegou, injetou, mas aí ele pegou o pus de uma pessoa com a própria varíola e injetou nessa criança. E aí ele viu que a criança não tinha, que já como ela tinha recebido o vírus, ela tinha uma resposta imune para outra dose, vamos dizer, para a imunização, que era mesmo da varíola, da pessoa que estava mesmo infectada com o vírus. Então, aí foi onde ele viu que ele foi continuando os estudos, os experimentos, que tinha, assim, então, uma forma de imunizar as pessoas. E aí, então, vem esse termo de vacina por vaccine, né? De termos até mesmo da vaca, por isso vem esse termo. Perfeito, muito boa, muito interessante a história, né? E certamente, com o passar do tempo, foram sido desenvolvidas técnicas, né? E formas eficazes, sim, mais rápidas de se desenvolver vacinas, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho, de maneira bem rápida, antes da gente entrar de fato no assunto do coronavírus e das vacinas que estão sendo desenvolvidas e já utilizadas no mundo afora, como que se dá o desenvolvimento de uma vacina, seja ela para qual for a doença, seja para varíola, ou até mesmo para cachumba, ou até mesmo para outras... Para o teto, na febre amarela, a gente tem várias vacinas em si, que até mesmo acabou erradicando, né, vamos dizer assim. A gente vai entrar nesse detalhe ainda, mas a gente teve alguns surtos aí de novo de sarampo novamente, porque as pessoas não estavam se imunizando, e aí acaba que a gente não consegue erradicar a doença por uma maneira, assim, de imunizar toda a população. Mas as vacinas, elas não é simplesmente vamos aplicar, né, a medicação ou até mesmo o grupo controle na população e vamos ter uma resposta. A gente tem várias fases para o estudo de vacinas, né? Fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. A fase 1, a gente sempre pensa, vamos pensar por um lado, a maneira como que eu vou fazer a vacina. A gente tem vários tipos de vacina, a vacina atenuada. Agora a gente tem uma vacina que na Covid, né, é a quarta geração da vacina, que é de RNA, que até então a gente não tinha esse tipo, essa vacinação em termo mundial. A OMS cogitava fazer estudos, mas não tinha ainda. E o que seriam essas variantes, assim? O que seria uma vacina RNA, assim, para deixar de uma maneira bastante sucinta, mas de uma maneira que a gente consiga entender?
Isso, a gente recebeu até vários, não sei, eu pelo menos recebi em grupos de WhatsApp, dizendo assim, até algumas pessoas me perguntaram, Fer, se eu tomar vacina de RNA, eu vou ter codificação genética, tipo, vai mudar alguma coisa? Não, gente, não vai mudar nada. As vacinas de RNA são vacinas de quarta geração, são vacinas produzidas em laboratório, na qual a gente pega material genético, o vírus, o SARS-CoV-2, né, o COVID-19, esse vírus é um vírus de RNA, então a gente pega essa sequência do material genético, esse RNA, faz no laboratório essa codificação, e aí a gente introduz juntamente com adjuvantes, que são alumínio, adjuvantes que a gente usa para vacinas, e faz as aplicações no indivíduo. Na hora que a gente faz a aplicação, né, que o indivíduo recebe a dose, o nosso corpo, né, a gente vê o coronavírus, que ele tem todas aquelas proteínas spikes, ela entra juntamente com uma camada de nanopartículas lipídicas, que é que faz com que a célula envelopa ela, e ali ela libera o nosso RNA. Então, aí a gente tem as células de defesa, que são a nossa célula vai liberar a proteína S, que é a proteína spike, para combater, assim, aquele RNA, né, aquela sequência genética na qual foi introduzida, e combater. Não vai ter codificação nenhuma genética, o material nosso genético está ali, envelopadinho no núcleo, guardadinho, nosso RNA vai estar no citoplasma, não vai ter modificação nenhuma no ser humano, gente. Então não vai aumentar o tamanho da orelha, nem o tamanho do focinho, não vai aparecer dente, nada. Não, né? Ninguém ficar com o olho verde, com o olho nada disso. Não existe, né? Então, vamos ver se eu entendi. O RNA, então, seria o código genético do vírus que você desenvolve para que o corpo seja estimulado a criar defesas contra um vírus que possa... Juntamente com essa sequência de RNA, né, a gente coloca uma nanopartícula lipídica, que é através dessa nanopartícula que a célula vai envelopar, né, esse RNA, porque é aí que ele vai capturar. E aí, a hora que ocorre a captura, né, dessa proteína, ela vai começar a liberar, então, uma resposta imune para combater essa sequência do RNA, né, do material genético. Então, as vacinas do coronavírus estão sendo desenvolvidas sob essa ciência? Sim, algumas. Tem a Pfizer, que já está aí, né, para uso emergencial. A Pfizer é uma vacina de RNA, a Moderna é uma vacina de RNA. Já outras não, outras são vacinas vetoriais, que apenas pega o envelope, né, tipo, a capa do vírus, introduz o material ali para ela liberar a proteína spike. A função é liberar a proteína spike para combater. Mas a Sputnik da Rússia, ela é uma vacina vetorial. A de Oxford é uma vacina vetorial. Já a Coronavac é uma vacina atenuada. Peraí, então, vamos por partes. Uma vacina vetorial é uma vacina que utiliza, então, a capa, a casca do vírus, com um material que vai combater o vírus dentro do organismo da pessoa. Isso, ela usa uma capa, ela usa um outro vírus respiratório. No caso da Sputnik, ela usa o adenovírus, que é um vírus também respiratório, que faz parte do mesmo grupo ali, né, de vírus respiratórios. Então, ela pega, vamos dizer assim, ela tira todo, como se fosse, vamos explicar em termos mais, como se fosse uma laranja, a gente só deixa a casca. Pega ela e finge que só fica a casca, tira todo o material de dentro, e ali ela introduz o vírus do SARS-CoV. Aí, juntamente com o vírus do SARS-CoV, mais a nossa proteína spike, que a gente nunca pode esquecer ela, que ela tem que ser introduzida, para a gente fazer uma resposta imune, porque a proteína spike é a nossa resposta imune para combater, né? Perfeitamente. E todo esse desenvolvimento que se dá dessas vacinas, elas são feitas de maneira muito responsável por cientistas, né, por pessoas que devotam a vida. Tem todo um trabalho, né? A gente tem todo um trabalho, um estudo hoje, como a gente estava falando, um estudo científico igual. Não vamos nem falar agora do Covid, um estudo científico da dengue, a nossa vacina da dengue, ela é uma vacina que vai abranger os 4 sorotipos, e só aqui no Brasil, então, é um estudo científico com mais de 15 mil pessoas, então são 15 mil voluntários que a gente tem que ter um acompanhamento. Então, assim, a pessoa, ela não é obrigada, ela é voluntária, ela não é a gente chama eles de participante,
E aí ele tem todo um termo, porque para a gente fazer uma pesquisa não é simplesmente escrever um projeto, um protocolo e vamos fazer. Não, a gente tem que ter a autorização do CEP, da CONEP. O CEP é para trabalhar com os seres humanos, a CONEP é para trabalhar com os materiais, os animais de laboratório. Então a gente tem que ter todo um respaldo disso para começar então a pesquisa, né? Sim, e aí todo indivíduo que vai receber a medicação, ele tem um termo de consentimento, tudo que vai acontecer, e não é simplesmente tomei a medicação e, tudo bem, estou imunizado. Não, tem todo um sequenciamento, são estudos randomizados, duplo cego, que para você fazer um estudo, você tem que ter o grupo controle, né, que é a vacina e o placebo, então tem todo esse engavetamento por trás. E de qualquer forma, para chegar até o momento de testagem em indivíduos, sejam pessoas, seres humanos, ou sejam outros indivíduos, animais, existe também todo um protocolo de testagens, né, um protocolo de amostras que deve ser respeitados até chegar a esse momento de testagem em indivíduos vivos. Ou já pode-se começar uma pesquisa de vacina em pessoas sem um estudo prévio? Tá me ouvindo, Fer? Ué, o Adriano caiu? Tá me ouvindo aí? Fernanda, você tá me ouvindo? Alô, Fernanda? Fernanda, você está me ouvindo? Voltei, acho que a conexão caiu, desculpa. Sim, agora sim, agora sim. Maravilha, estou de volta aqui. Eu vou repetir a minha pergunta para você, que eu tinha feito, mas acho que você não tinha conseguido me ouvir. Adriano? Você está me ouvindo aqui ou não? Olá? Tá me ouvindo, Fernanda? Agora sim. Bem, vamos ver se você continua me ouvindo então agora. Eu vou repetir a pergunta que eu havia feito antes de a gente ter esse probleminha técnico, tá bom? Sim. Que é o seguinte, para que a pesquisa chegue ao patamar, ao nível de testagem em indivíduos vivos, sejam animais de laboratório ou seres humanos, precisa ocorrer toda uma pesquisa anterior, né? As pessoas precisam, as pesquisas devem seguir protocolos, né? Você não começa já os testes em pessoas assim, sem mais nem menos, né? Como são as testagens e como é que se chega nesse nível assim? Primeiramente, a gente começa no laboratório, né, com a fase 1, onde a gente vai primeiramente ver o que nós vamos utilizar. Então, vamos lá, a gente vai utilizar, a vacina vai ser feita de vírus atenuado. Então, a gente vai pegar o vírus, o SARS-CoV-2, e vai ali, então, fazer, vamos falar agora de vacina atenuada, então a gente vai fazer essa replicação viral em células de laboratório, a gente faz isso em cultura celular, em células, e assim a gente vai replicando ele para ele se multiplicar e a gente ter uma abrangência dele, e no final a gente acaba, vamos dizer assim, matando o vírus por alguns agentes químicos, a gente meio que enfraquece a virulência dele e a gente aplica, e através disso a gente começa a aplicar em camundongos. Tem estudos que usam coelhos, tem estudos que usam até mesmo cachorros, gatos, a gente pega, não é assim exatamente, vamos usar só camundongos, tem que ver o comportamento do vírus, em qual célula melhor ele, não vou falar assim, qual célula você usa, Fernanda? A gente tem célula de macaco réus, a gente tem células de camundongo para fazer a multiplicação desses vírus, então a gente tem que ver o comportamento do vírus diante de cada célula, para começar, então, a fazer a segunda fase, que é a fase 2, que são em camundongo. E a gente vê todo o comportamento, né, desses animais de laboratório. E aí, assim, a hora que a gente tem uma resposta adequada, imune, desses animais, a gente coloca na fase 3, que é os seres humanos. E aí não acaba só na fase 3, a gente continua, que é a fase 4, que é a famosa fase da farmacovigilância, porque por mais que tenha todo um respaldo na fase 3, que as pessoas estão
estão sendo, assim, acompanhadas, tem retorno, tem que ligar, eu senti febre, tem que notificar o médico, o centro de pesquisa. Eu sofri um acidente e acabei amputando o dedo. Tem que notificar, porque a gente tem que... Você faz parte de uma pesquisa, você tem que ser acompanhado durante esse tempo. Você assina um termo, né? Um termo de consentimento que você tem que ser acompanhado. Então, e aí a fase 4, que é a fase da farmacovigilância, a gente tem todo um respaldo através dessa medicação. Será que essa medicação, se for aplicada em indivíduos, vai ocasionar alguma doença autoimune? Será que vai acontecer algo a mais? Será que a população, às vezes, vai ter outra resposta que não era aquela que a gente estava correspondendo? Até mesmo por fatores ambientais. A gente tem que pensar em fatores ambientais. A população está exposta. Claro, então todos esses questionamentos que acabam chegando aí dos leigos, às vezes no WhatsApp ou no papo que o pessoal tem aí numa confraternização, ou até mesmo dentro de casa, todos esses questionamentos, eles são investigados através de todo o processo de desenvolvimento, né, da vacina. Então, um dado aqui importante, já são 47 países ao redor do mundo que já estão usando vacinas, né, e são elas... Aqui rapidamente, só para listar, para a gente poder saber quais são as vacinas que estão sendo utilizadas ao redor do mundo. Nós temos a Pfizer, temos a Moderna, Sputnik, AstraZeneca, BioNTech, temos também a Sinopharm, né? E temos a Sinovac Coronavac, né? Que é a que está aí causando todo um alvoroço, né, no país nesse momento. Bem, esses países estão utilizando essa vacina porque em caráter emergencial. E como que funciona isso? Como que um país decide usar uma vacina em caráter emergencial? Essas vacinas estão seguras para serem utilizadas? Para você ter a liberação, né, da medicação, você tem que atingir a eficácia. Para você atingir a eficácia da medicação, no estudo fase 3, então, vamos falar, a gente está fazendo uma abrangência de uma população de 13 mil indivíduos. Então, a própria Anvisa, né, que aqui no Brasil, que é a nossa regulamento de vigilância, ela notifica através de estatísticas, de cálculos estatísticos, e ela fala assim, então o centro de São José do Rio Preto vai... essas 13 mil pessoas vão ser divididas por centros. São 13 centros, cada centro vai vacinar 1.000 pessoas, 1.000 doses. Então, dessas 1.000 pessoas, aí, devido à estatística que toda a Anvisa faz, ele codifica que São José do Rio Preto tem que ter 150 eventos adversos. Os eventos adversos é o que eu falei, a população, os indivíduos que receberam as doses da vacina, se ficou vermelho, se ficou dolorido, se teve dor de cabeça, se teve dor no estômago, tem que notificar o centro de pesquisa. Independente se é devido à vacina ou não, tem que notificar o centro de pesquisa. Então, aí, a partir... aí chega o PI da pesquisa, que é o principal investigator, e vê que já atingiu os 150 eventos adversos. Então, ele abre o estudo ali, e aí ele vê quem tomou a vacina, dos 150 eventos adversos que foram notificados, quantos tomaram vacina e quantos tomaram placebo. E aí que a gente faz a eficácia da medicação. Das 150 eventos adversos, foram 146 tomaram vacina e 146 tomaram placebo e 4 tomaram a vacina. Ao contrário, desculpa, a vacina e o placebo. Então, a gente vê a porcentagem de eficácia, isso. Então, através desses estudos, o estudo da Pfizer, ele foi aberto, acho que 26 de novembro, e aí foi aí que ele notificou que ele precisava de 160 eventos adversos. E ele abriu o estudo com 170, com 10 a mais. E aí ele tinha 164 vacinas e 6 placebos. Então, foi aí que todo o cálculo gerou que ela tem 95% de eficácia. E aí que ela se qualificou, então... E assim que ela se qualifica, e aí, como ela é uma vacina que estava sendo... Ela é uma vacina americana, então ela notifica o órgão, né, do país, e aí, esse órgão que, então, dá o aval, tipo, que você pode liberar a medicação.
Então é possível então que o órgão Às vezes a gente local... fala, tem que ter um órgão local, e aí nem sempre ela vai ser para a população toda, porque até mesmo acho que, por mais que tenha ela no mercado já, né, vamos dizer assim, de uso emergencial, a gente precisa de várias indústrias farmacêuticas nessa corrida das vacinas, porque uma só não vai dar conta, então a gente tem que ter várias indústrias farmacêuticas na corrida para a vacina, para imunizar a população, e a gente, graças a Deus, acabar com a pandemia. Mas aí ela é o próprio órgão, né, regulador que liberou, e aí ela faz o uso emergencial. Mas hoje, como você disse, nós precisamos ter várias indústrias aí correndo atrás dessa fórmula mágica, né? Não mágica, né? Mas dessa fórmula que vai nos livrar dessa situação pandêmica. Hoje são quase 200 vacinas sendo desenvolvidas ao redor do mundo, Sim. Né? E são 13 vacinas que estão na fase 3, né? Isso, são em torno de 200 nem tanto, mas até o dia... acho que até 26 de novembro, que eu vi a última notificação, eram 140 vacinas. De fase 1, a gente tem... De fase 1, eu tô falando. De fase 1 e 2, a gente tem 13 vacinas, sendo ela a Sinodal, a Sinopharma de Wuhan, de Pequim, a de Oxford, a CanSino, a Pfizer, a Novavax, a Moderna, a Galenga, a Janssen, tem a BioNTech, tem várias na corrida. Então, e assim, Fernanda, uma pergunta importante agora. Dessas quase 200 vacinas, das 140 e tantas vacinas que estão sendo desenvolvidas, quantas têm componentes chineses? Olha, não tem uma resposta assim para te dar, mas todas, praticamente, não sei se são todas, mas mais de 50% elas têm, a matéria-prima ela é chinesa. Tá, então de qualquer maneira, a vacina que nós formos utilizarmos terá algum componente chinês, né? Então a gente Nem tem que... se for um adjuvante que vai ser 1 ml que vai ser colocado. Pode ser que esse 1 ml do adjuvante, ela vem da China. Tá, joia. Vou aproveitar esse momento aqui para agradecer mais uma vez a presença de todas e todos que estão acompanhando o nosso bate-papo e dizer que vocês podem compartilhar à vontade a nossa live e mandar perguntas também, como a da Carmen, que acabou de enviar aqui. Eu vou colocar de novo aqui na tela para vocês verem. Todas são seguras? Carmen, sim, todas as vacinas são seguras. A gente não teve ainda nenhum evento grave, vamos dizer assim, alguma vacina desenvolveu uma síndrome de Guillain-Barré, alguma doença autoimune. Não tem estudos, não tem artigo que comprova isso. Todas, graças a Deus, são seguras. Estamos aí na corrida para que vá, não vamos falar assim, eu vou tomar fulano, não. Estamos na corrida para que todas as indústrias farmacêuticas consigam a liberação pelo órgão para, quanto antes, a gente ter a liberação disso para toda a população. Aqui tem mais uma pergunta do Gustavo Villa, um abraço para você. Como explicar que é possível as vacinas para o Covid serem eficazes mesmo em tão pouco tempo? Eu acho que... Essa é uma boa pergunta, Gustavo, porque, na verdade, estudos clínicos não são estudos tão rápidos assim, né? Foi o que eu falei, desde 2016 estou na vacina da dengue, e a gente tem um estudo, tem 4 anos já, e a gente tem todo esse respaldo do paciente como um todo. Então, por isso que a gente quer atingir uma população rápida, um estudo rápido, vamos dizer assim, vamos falar de um estudo rápido. Então, a gente tem que ter muito dinheiro para investir muito nessas medicações, a gente tem que ter uma população cooperativa com isso, né? Porque tem muitas pessoas também que não estou dizendo que, assim, não são cooperativas. Muitas pessoas, às vezes, têm um pouco de receio de fazer parte de um estudo clínico. Eu vou tomar... E, se eu tomar placebo? Nossa, não tomei nada. Mas, tipo assim, a gente precisa de voluntários para ter essa resposta, né, que a gente precisa. E, então, assim, é uma corrida rápida, Mas ela foi uma corrida rápida e com grandes desenvolvimentos, muitos funcionários, assim... Na corrida, foi um ano bem complicado para alguns, mas para o pessoal da ciência foi corrido, mas foi gratificante, foi muito gratificante a gente estar nessa corrida. E elas têm resposta, sim, e
de grande percentual e acho que a gente atingiu uma população-alvo muito grande. A Coronavac, quando veio o estudo para Rio Preto, a gente precisava atingir um público-alvo de 400 doses, e essas doses passaram. A gente teve que pedir um aval para ver se poderia aplicar mais do que precisava. A Jenson também, que tem o polo ali no HB, a gente publicou um link até mesmo pelo celular, a gente foi enviando link para a família, para os amigos, e o pessoal da recepção não conseguia de tanta gente que tinha. A gente tem que classificar também, dando outro adendo, que a gente tem que dividir essa população, né? Não é só de 10 a 20 anos, então a gente divide. São 1.000 doses, então são 200 doses para 10 a 15 anos, mais 200 de 15 a 25, mais 200 de 25 a 40, para a gente ter uma resposta imune de toda a faixa etária. Muito bem, aqui tem uma pergunta diretamente para mim, se eu acredito que a Coronavac é eficiente. Olha, eu estou conversando com uma cientista aqui, né, que tem todo o respaldo para poder estar falando, né, e está dizendo que as vacinas são seguras, e eu estou muito ansioso e na expectativa de poder tomar a minha vacina e deixar todo esse pesadelo para trás, né, de continuar orientando os nossos amigos, as nossas amigas, os nossos familiares, a não acreditar em qualquer coisa que chegue no WhatsApp, notícias sensacionalistas de pessoas que tiveram mutações genéticas, de pessoas que morreram instantaneamente depois de tomar uma vacina. Isso é balela, isso não existe, tá? Então é importante que nós tenhamos sempre questionamento, sim, né? Eu acho que a ciência não é algo inquestionável, eu acho que nós temos que sim questionar sempre, né? Mas também é algo que deve ser seguido. As pessoas devotam a vida, estão estudando, e você respondeu agora a pergunta do Gustavo, dizendo que tá sendo uma corrida contra o tempo. Nem tanto, né? Faz quanto tempo já que a gente está nessa pandemia? Olha, eu acredito que desde do Marco Zero, desde o primeiro paciente, os caras já começaram a correr atrás, né? E foi uma corrida, assim, muito rápida mesmo, porque, na verdade, quando meio que explodiu, né, vamos dizer assim, explodiu a bomba no Brasil, a gente tinha que correr contra o tempo, a gente não tinha, às vezes, equipamentos suficientes. Na região mesmo de São José do Rio Preto, a gente tinha uma máquina de PCR para atender a região toda, que são vários municípios. Então, para uma máquina de PCR, o diagnóstico, exame, né? Isso, é a nasofaringe pelo suave que a gente faz a coleta. Então, era assim, no começo, eu fui remanejada, né, da vacina da dengue, da farmácia para o diagnóstico, por ter um pouco de conhecimento de biologia molecular. E era assim, eram 50 amostras no dia, isso eu estou falando em começo de abril. E a gente fazia era tudo manual, então a gente começava às 8 da manhã, acabava às 3 e falava assim, poxa, de 50 deu 5. Assim, já estava... E quando chegou meados de junho, a gente não tinha equipamento. O equipamento chegou aqui em São José do Rio Preto, que era um robô, em agosto. Então a gente ficou de abril até agosto, tudo no manual, assim, entrava na capela às 8 da manhã. Você nem tinha vontade de tirar todo o paramento, ir ao banheiro, comer, porque você tinha muita amostra para fazer. A gente chegou a fazer mais de 1.000 amostras dias. Entrava às 8 e era 1, 2 da manhã no procedimento. Aí que a gente começou, né, a fazer a compra também, como todo mundo estava precisando de aparelhos de PCR, aparelhos de extração, começou a compra, então aí todo mundo comprando, não tinha então matéria-prima também o suficiente para todo mundo. Então foi assim, uma corrida bem difícil, mas que está indo tudo bem, graças a Deus, sendo gratificante. Acho que para todo o pessoal da pesquisa que às vezes deixou o lar, que tem muita gente, muitos enfermeiros que acabaram deixando família, os filhos, para estar na luta. Eu queria deixar aqui o meu cumprimento a todos e todas da linha de frente, trabalhadores e trabalhadoras da saúde, que estão sendo verdadeiros heróis na luta contra essa pandemia que não acabou. É importante nós sempre destacarmos isso. No Brasil, o que mudou do dia 1 da pandemia até hoje foi absolutamente nada, né? A gente continua vulnerável, a pandemia continua aí e as coisas estão ruins. Aqui tenho mais algumas perguntas antes da gente ir para o próximo tópico, mas uma do Gustavo que eu acho que é interessante.
É verdade que nenhuma vacina poderá Sim. ser aplicada em crianças a princípio? Sim, Gustavo, ainda a gente não tem estudos. Em gestantes também não tem estudos ainda. A gente precisa de um respaldo maior. E até mesmo eu acho que fazer um estudo de corte para ter um acompanhamento melhor dessas crianças. O que seria um estudo de corte, Fernanda? Um estudo de corte é você acompanhar essas crianças por um longo tempo, vamos dizer assim, não só a vacina do corona, pelo menos vamos dizer assim, o termo da Coronavac, da Janssen, é 2 anos de estudo. Você vai ser acompanhada por esse centro de pesquisa durante 2 anos, 12 meses, 8 meses. No estudo de corte, a gente tem esse indício de estudar a população por um certo tempo. A gente tem um estudo de corte de dengue e zika, desde a introdução de zika em 2016, na Vila Toninho. Então, a gente tem que estar todo ano indo de casa em casa, pegando, procurando, vamos dizer assim, procurando a população. Pô, tá tudo bem, mudou, não mudou, alguém tá morando com você, são só 4 habitantes, alguém faleceu, tem que ter todo esse respaldo. Eu acho que um estudo de corte é bom porque a gente tem toda um respaldo, porque as crianças, vamos dizer assim, elas frequentam escolas, elas não têm aquele respaldo de higienização, que isso a gente tem que ter muito. Então, acho que a gente tinha que fazer um estudo de corte que eu não vou te dizer assim quantos estudos estão sendo feitos, mas eu sei que tem alguns sendo feitos nos Estados Unidos. Tá, então isso indica aí... Em gestantes, aí um ponto negativo é que ainda não tem estudos em gestantes. A gente não tem ainda respostas para imunização em gestantes. Então, isso indica aí que nos próximos períodos, pelo menos, a gente vai ter aí um debate ainda muito profundo em relação à volta às aulas, né? Porque... Sim, eu acho que é um debate muito grande que a gente tem que ter, porque as crianças, elas não têm vamos falar em uma escola de fundamental. Elas vão chegar, uma vai estar com a máscara do Batman, outra com a da Hello Kitty. Eu quero trocar, vamos ver se essa minha tá mais bonita que a outra. O outro, às vezes, levou um suco, quer experimentar. Então, a gente tem que ter um pouco dessa conscientização dos professores, dos profissionais que vão estar ali com elas, porque eu acho que vai ser uma fase complicada. Ok, muito bem. Tem uma pergunta do Bill aqui também, que eu acho que eu vou poder colaborar com a tua resposta. Se parte da classe política tiver sucesso ao desqualificar as vacinas e uma porcentagem grande da população cair nessa narrativa e não se vacinar, qual seria o impacto direto e indireto na evolução do vírus? Antes de a Fernanda falar sobre a manutenção da circulação do vírus nessa população que escolher não se vacinar, eu colocaria aí o problema econômico que isso implicaria, né? As pessoas Porque a gente não vai ter uma essa população não sendo imunizada, não querendo se imunizar, o vírus continua circulando. A gente tem que ter uma prévia noção clara que não tendo imunização em rebanho, continua a circulação do vírus. Então, às vezes a infecção ocorre só em quem não foi vacinado. Vamos dizer assim, eu não li o nome, mas a pessoa que fez a pergunta... Bill, caso você tenha tomado a vacina, então vamos dizer assim, o vírus, hora que você for contaminado, né, reinfectado, não sei, você já tem uma resposta. Você está vacinado, então, só aquilo que eu falei, as proteínas spike vão lá fazer a nossa resposta imune, avançar eles, e aí você às vezes não vai apresentar sintomas, não vai ter problema nenhum. Mas para a população que não foi vacinada, isso vai ser um problema grave. Porque não vai ter, não vou falar em erradicar o vírus. Para erradicar ele vai um tempo longo e vírus tem muita mutação, muito rápido a mutação dele. Então, a gente erradicar ele agora, não sei. Mas fazer uma população de rebanho de imunização, sim, claro. E tem também essa questão que o Bill levantou, todo o prejuízo econômico e social que nós teremos. Além da perda, da continuidade da perda de vidas, e hoje no Brasil são quase 200 mil pessoas que não vão ter Réveillon, 200 mil pessoas que não vão reativar a economia, 200 mil pessoas que não vão poder abraçar seus parentes. A gente perde essa sensibilidade conforme o tempo vai passando, porque vira só número, né?
Hoje morreu 800, hoje morreu 1000. Hoje... Eu acho ainda, eu não vou falar agora de termo científico, eu acho ainda que a população não deu valor ao afeto. Porque eu mesmo sentia, eu acho que a gente sente falta, né, do abraço, do aperto de mão, de estar junto com os entes queridos. Natal a gente, pelo menos minha família, cada um ficou em casa, né? Natal em casa, a gente não teve reunião familiar. E acho que isso vai da conscientização de cada um. Vamos querer nos reunir no Natal que vem? Vamos, então vamos nos imunizar. Eu acho que já está colocado... Vamos querer a abertura, ir para restaurante, voltar às festas, às baladas? Vamos. Eu acho que a gente tem muita... o pessoal, vamos dizer, os empresários, as pessoas que têm esses estabelecimentos, eles precisam voltar à sua rotina. Mas para isso a gente precisa criar algumas normas, né? Então, e é exatamente isso que eu queria tocar. Então, no que diz respeito à evolução do vírus, ele vai continuar circulando, ele vai continuar se mutando, né, se transformando, ele vai continuar infectando as pessoas. E no que diz respeito à economia, nós continuaremos em crise. Porque enquanto houver uma crise sanitária das proporções que nós temos hoje, colocada no Brasil principalmente, mas também no mundo, mas principalmente falando de Brasil, nós não vamos conseguir superar essa crise econômica. Então, a questão sanitária é também uma questão econômica. Enquanto tiver pandemia, gente, vai ter crise econômica. Enquanto tiver pandemia, a gente não vai conseguir retomar. Não vai voltar à rotina e as pessoas, pior, vão continuar morrendo. E é isso que nós temos que tocar. É isso que nós temos que entender. Virou número, né? Morre 1000 pessoas por dia, morreu 190 mil pessoas. Enfim, não dá. E aí a gente vê aí gente que deveria dar o exemplo, fazer festa de Réveillon para 500 pessoas. Assim, é lamentável, sabe? Mas bem, Fernanda, eu queria falar sobre uma questão logística do que nós teremos que enfrentar. Armazenamento dessas vacinas não é simples, né? Tem toda uma questão aí de refrigeração, distribuição dos insumos. Pô, a gente está falando aí de mais de 400 milhões de seringas, de agulhas, né, que teremos que ter à disposição para poder fazer a imunização das pessoas, né? Eu gostaria de falar com você sobre isso. Eu acho que a gente tem que pensar sim em logística, pensar sim na maneira que a gente vai fazer a compra de todos esses insumos. Primeiramente, falando de logística, não são todas as vacinas, pelo menos estou falando assim, Brasil, que tem um acondicionamento de cadeia de frio para todas essas medicações. A vacina da Pfizer, uma vacina que ela é armazenada a menos 80 graus, então elas ficam em freezer a menos 80. E São José do Rio Preto mesmo é uma cidade que comporta a um freezer menos 80, que é do HIV. Então, assim, a gente tem que pensar nessa logística. Como que essa medicação vai chegar até aqui? Onde ela vai ser armazenada? Em caixas de gelo seco? O governo federal vai fazer a compra de freezer menos 80 para armazenar essa medicação? Quanto custa um freezer menos 80, Fernanda? Uns 500 mil. Então, assim, é muito dinheiro. Um freezer menos 80 para cada cidade, você acha que daria um freezer menos 80, quantas doses cabe? Se couber 20 mil doses, é muito. E aí, o município de São José do Rio Preto tem 400 mil habitantes. Como que você vacina essa população? Então, a gente tem que pensar em toda uma logística, sim. Não estou desmerecendo de maneira alguma. Ela é excelente vacina, mas eu acho que, às vezes, nos Estados Unidos, ela tem essa acomodação de cadeia de frio, mas o Brasil não teria. Como que a gente... Eu acho que o governo federal tinha que começar a pensar nessa logística de cadeia de frio. Na verdade... Já tem outras medicações, já tem outras... A AstraZeneca, acho que a Sputnik não é menos 80. Elas são vacinas que elas são acometidas de 2 a 8 graus. Então, são geladeiras que a gente tem em todos os postos de saúde. Isso fica um fácil acesso para vacinar toda a população. A gente tem que pensar na logística, sim, de cadeia de frio, porque para se perder medicação é muito fácil, é muito rápido, porque a gente está trabalhando com partículas virais minuciosas, às vezes ela tem que ser condicionada no ambiente correto. É muito importante isso que você falou sobre as características de cada vacina, para que nós possamos ter acesso a todas elas, mas principalmente aquelas que vão se adequar
a nossa realidade estrutural no momento, né? Não houve uma readequação produtiva na nossa indústria para que nós pudéssemos produzir esses refrigeradores, para que a gente pudesse receber essas vacinas. Tudo isso deveria estar sendo discutido já lá atrás, né? Claro. Eu acho que deveria ter tido já. Eu acho que o plano de imunização já deveria estar em debate, em andamento, né? Porque tem toda uma logística, tem todo um transparecer, até mesmo, eu falo até mesmo em relação às UBSs, né? Porque, vamos dizer assim, se 50% da população não vai querer se imunizar, as outras 50% vão. Eu, pelo menos, a primeira que chegar, meu bracinho já vai estar lá exposto, tipo, pode aplicar. Então, as outras 50% vão querer tomar. Então, a gente tem que pensar mesmo, tem mesmo em logísticas, quais UBSs vão ter essa medicação. Ah, aqui em Mirassol vai ser só em tal UBS, para ter esse remanejamento, até mesmo para essas medicações virem, porque a gente vai também ter a aplicação delas, não vai ser toda a população, vai começar igual a influenza, vai ter começar pelos idosos, depois os diabéticos, igual eu recebi uma pergunta esses dias, quem é hipertenso tem alguma gravidade em tomar medicação? Não, não tem nenhuma, então vai aplicar nos hipertensos, nos diabéticos, nos que têm doenças autoimunes, depois vamos dizer assim, os caminhoneiros que circulam pelo Brasil inteiro, os profissionais de saúde vão ser também vai ser os primeiros, vamos dizer, e assim por diante. Então a gente tem que pensar toda nessa logística. Sim, claro. Perfeito. Olha, mais uma vez agradecer a todo mundo que está acompanhando até aqui. Continuem compartilhando, a gente tem mais um tempinho aqui para o bate-papo. E continuem mandando suas perguntas, suas dúvidas, para a gente ir conversando sobre elas, tá? A Pfizer, Fernanda, ela já garantiu doses para o resto do mundo, né? O primeiro mundo ali, o hemisfério norte, já comprou aí doses para vacinar 2 vezes a sua população. E a gente vê que os países menos afortunados terão essa dificuldade de acesso a essas doses, né? A gente vai estar na fila de espera, o Brasil vai estar na fila de espera. A gente fez um pequeno acordo com a COVAX, né, que é o consórcio da OMS. A gente aderiu uma cobertura de apenas 10% da população. Foi algo, assim, monstruoso que foi feito por parte dos responsáveis por esse convênio com a OMS, com a Organização Mundial da Saúde, né? O Brasil precisa de um leque, o Brasil precisa de várias opções, né? A Coronavac é uma delas, e nós já falamos sobre ela aqui, é uma vacina segura, é uma vacina que não vai trazer prejuízos em DNA de ninguém, que não vai fazer ninguém ter nenhum efeito adverso aí. Eu acho que é muito importante nós falarmos sobre isso também, né, Fernanda? Sobre essa necessidade de nós termos acesso a várias vacinas, a várias indústrias, como você já falou até anteriormente, né? Sim, eu acho que, primeiramente, a gente tem que pensar em termos de SUS, né? Eu acho que todas as vacinas deveriam ser maneira regulatória pelo SUS, todo mundo tem o direito. Então, e eu acho que a gente tem que pensar sim, porque a população, de uma certa maneira, está com receio, ela está com medo. E aí a mídia, ela acaba soltando alguns vídeos que são fake news, e vai ter codificação genética, vai ter mutação, vai mudar isso, vai mudar aquilo, não vai mudar nada. Até mesmo o que eu falei, as vacinas de RNA são vacinas que a OMS já estavam, né, em regulamentação para fazer estudos, e aí teve essa pandemia toda e a gente entrou nesses estudos de RNA. A Coronavac não é uma vacina de RNA, ela é uma vacina atenuada, mas a Pfizer é de RNA, foi o que eu falei, então assim, não vai ter codificação nenhuma, são vacinas de 4ª geração, então vacinas aí novas, né, no mercado, e eu acho que a gente deveria sim passar a notícia ampla para a população, dizer que o que é fake news, o que é verdade, o que não é, o que tem que ser passado, porque a gente está chegando numa fase muito chata, que é o antivacina, né? Então, se a gente continuar assim, a gente chega naquele movimento antivacina, e aí, vamos dizer assim, campanhas, você vê campanhas de vacinação hoje, muito difícil, muito difícil. Eu lembro que na minha época
tinha Zé Gotinha todo ano. Então, tem que tomar o Zé Gotinha. Hoje a gente não se vê Zé Gotinha. Eu acho que as crianças de hoje em dia, se você falar o Zé Gotinha para a criança, elas vão até pensar que o Zé Gotinha é aquele personagem da Michelin, sabe? Então, eu acho que assim, eu acho que deveria ter mais o compartilhamento disso para a população em si. As vacinas foram esquecidas. Olha, é muito importante você falar sobre isso, porque nós tivemos aqui em Mirassol mesmo um resultado bastante, eu diria, vergonhoso em relação à vacinação contra a paralisia infantil de crianças de 0 a 5 anos. Nós não chegamos, praticamente, chegamos na metade do que deveria ter sido praticado em relação às vacinas, né? Vem cá. Olha aqui, ó. Em relação às vacinas, né, nós chegamos à metade só, e infelizmente nós... Pega aqui, amor, não vai dar não. Desculpa, gente. E infelizmente tivemos um resultado bastante ruim, justamente por conta disso, por falta de campanha, por falta de divulgação, por falta de conscientização. E hoje nós temos alguns dados bastante alarmantes em relação a isso, porque a única esperança que nós temos de sair desse momento tão adverso é vacinação, em massa. E hoje, 55% das pessoas dizem que se vacinariam, né? E está crescendo o número de pessoas dizendo que não se vacinam de jeito nenhum. Então, esse movimento é bastante preocupante. Foi muito legal você falar do SUS e do Plano Nacional de Imunização, que começou lá nos anos 70, né? Que foi um plano importantíssimo, né? Que é uma vacina, que o Plano Nacional de Imunização, gente, ele fomentava vacinas fornecidas de maneira sistemática e gratuitamente através do SUS. Então, o Plano Nacional de Imunização, ele é um exemplo no mundo inteiro, né, ajudando a erradicar doenças no nosso país. Juntamente com o Plano Nacional de Imunização, nós temos o Regulamento Sanitário Internacional, que deve ser levado em consideração nesse momento. Muito se fala sobre a obrigatoriedade ou não da vacinação das pessoas no Brasil. Bem, esse Regulamento Sanitário Internacional, o RSI, ele foi aprovado no Brasil pelo Decreto Legislativo número 395, lá em 2009, tá? E foi promulgado através do Decreto 10.212, em 2020. O RSI, o Regulamento Sanitário Internacional, é instrumento jurídico, tá? Vinculativo para os seus signatários, ou seja, os países que fazem parte desse acordo, e pode ensejar obrigatoriedade de vacinação entre as pessoas nessas fronteiras, tá? O STF, no dia 17 agora, decidiu pela obrigatoriedade da vacinação no Brasil. O que é importante nós falarmos sobre isso? A obrigatoriedade da vacina não significa que um agente de saúde ou que alguém vai vir aqui na sua casa e vai te fazer vacinar à força. Isso não existe. Ninguém vai pegar e colocar a vacina à força em você. Mas, o que acontece se você não vacinar? Você vai ter aí imposições, né, de medidas restritivas. Porque se vacinar numa situação da que a gente está vivendo, além de você estar se protegendo, é uma responsabilidade social tua, tá? Você vai estar protegendo as pessoas que estarão contigo vivendo, né? As pessoas idosas, as pessoas que eventualmente poderiam ter uma comorbidade. Então, é uma responsabilidade social você se vacinar nesse momento. Não deveria nem ter esse debate de vamos vacinar ou não vai vacinar. Chega a ser um absurdo, né? Eu acho que a população deveria ter um pouco mais de respaldo, até mesmo pelo fato que você tocou, até pelos seus entes queridos, né? Porque é uma doença aí, como se diz, ninguém vê, um vírus que você não viu, ninguém viu, e ela tem muitas pessoas assintomáticas, então elas transmitem, assim, eu acho que a gente tinha que pensar nessa forma, assim, de vacinação, porque você tendo uma imunidade, você não vai ter, então, uma transmissão. Você não tendo uma transmissão, você acaba, vamos dizer assim, diminuindo a circulação do vírus. Não vou dizer que ele vai, foi o que eu falei, não vou dizer que ele vai acabar,
Não, ele vai continuar. A febre amarela tá aí, a gente tem, às vezes, macacos que a vigilância epidemiológica manda no laboratório, a gente faz o estudo, tá lá, tem vírus da febre amarela circulando. Por isso que eu falo, às vezes os estudos de corte não devem acabar. A gente sempre está aí pegando a vigilância epidemiológica, todos os, vamos falar aí de Aedes aegypti, todos os mosquitos que está circulando, em fazer a investigação deles. Só será mesmo que ele transmite o dengue? Será que ele não transmite chikungunya, o Zika ou uma outra doença viral aí neles? Então, acho que a gente tem que continuar assim os estudos. E a melhor forma agora é a vacinação para ter, então, uma resposta imune, porque até mesmo, vamos dizer assim, Fernanda, mas vou tomar tal medicamento, que tal medicamento vai melhorar. Eu acho que a gente está fazendo, então, a vacinação especificamente para aquela infecção viral. Então, não tem nada melhor do que a própria vacina, né? Até porque é importante nós destacarmos, né, o vice-presidente agora, o Hamilton Mourão, foi diagnosticado com a Covid-19, e eles insistem em medicar as pessoas com ivermectina, com cloroquina, coisa que cientificamente não foi comprovado. E agora a sociedade toda tá essa onda de mas tem que comprovar, tem que ter Anvisa. Mas quando foi tocado nesse assunto desses medicamentos que cientificamente foi comprovado que não funcionam, também teve uma onda. Então, é mais uma questão das pessoas conseguirem compreender o momento histórico que a gente está vivendo e a responsabilidade que cada um e cada uma tem em proteger a si mesmo e a todos ao seu redor, do que uma disputa política. Politizaram uma questão que é de saúde. E isso é terrível. Quem é que ganha com isso, gente? Não sou eu, não é a Fernanda, não é ninguém que está assistindo aqui. A gente tem que se perguntar, quem é que ganha com isso? Quem é que ganha com essa polarização matando gente? Chega a ser um negócio... Olha, tem uma pergunta aqui interessante, Fernanda, não sei se você vai saber responder ou não. É verdade que a bula das vacinas tem alguma notificação que não se responsabilizam pelos efeitos adversos? Não. Ela não, vamos dizer assim, porque foi o que eu falei, então a vacina de fase 3, ela ainda tem uma próxima etapa a ser finalizada, que é a fase 4, que é a farmacovigilância. Então, essa fase ainda ela pode ter notificações de evento adverso. E até, se o Adriano quiser, eu depois repasso, e ele passa para vocês, o pessoal que recebeu, vamos dizer, graças a Deus a gente vai receber essa medicação, então não é que vem notificado na bula, você especificamente vai ter cefaleia, você especificamente vai ter dor local. Não, a vacina da Pfizer que foi aí liberada, na população que ela foi aplicada, as pessoas tiveram sintomas como qualquer, vamos dizer assim, não qualquer, mas que a gente tem em resposta imune do organismo, porque o organismo, assim, ele vê um anticorpo diferente, então ele tem que lutar contra a guerra. Então, aí vai desenvolver dor de cabeça, às vezes dor local, então ela não vai dizer na bula especificamente o que você vai passar, porque cada indivíduo, cada sistema imunológico tem uma resposta diferente. E pode ser pessoas que tomaram a vacina e não sentem nada. E às vezes eu mesmo tomo a vacina da influenza e absolutamente nem dor local eu sinto. E tem muita gente que fala, nossa, ficou vermelhidão local, dor, senti o braço pesado. Cada um tem uma notificação. E aí podem ser que surjam notificações depois da farmacovigilância. Isso daí é ao longo do estudo. Olha, entre ficar com o braço pesado, uma dorzinha de cabeça e ser entubado, eu prefiro ter uma dorzinha de cabeça, viu? Ficar com o bracinho pesado. Aqui o Gustavo colocou um dado que Mirassol não chegou a 30% na campanha de vacinação contra pólio e que ninguém vai virar jacaré. Eu queria questionar. Que ninguém vai virar jacaré é uma discussão muito. Uma piada muito de mau gosto, isso. Mas eu acho que eu queria voltar nessa campanha da polio, porque as pessoas acham, né, que isso daí não vai acometer nada, meu filho não precisa ser imunizado, essas gotinhas não vão acometer nada, mas tem alguns artigos já, eu vi alguns artigos que a paralisia, ela tá aí
Alguns artigos, eu acho que, não estou falando território paulista, mas outros estados brasileiros que ela tá voltando. Então, eu acho que, por isso que eu falo, eu acho que a gente tem que fazer campanha sim, a gente tem que deixar de ter medo das vacinas, as pessoas que estão por trás da pesquisa têm todo um requisito, o centro de pesquisa clínica, ele tem todo um engajamento. Se o paciente, o participante liga e fala assim, pô, eu tive febre ontem, mas furou o pneu do meu carro, eu tô sem dinheiro para arrumar, eu não consigo chegar, a gente faz de qualquer maneira de, sei lá, o paciente, pegar um motorista, a gente tem um motorista no centro de pesquisa, que vai lá buscar ele, traz no centro, leva de volta, tem todo esse respaldo, porque a gente precisa daquele paciente ali no centro, para ver, assim, vamos investigar essa febre, vamos coletar esse sangue, vamos ver. Então, as pessoas acham que a gente simplesmente aplica a medicação e solta a população, vamos dizer assim, para andar por aí, circular. Não, ela tem todo um respaldo, ela tem todo um acompanhamento. Bem, a gente está chegando, então, aqui aos finalmente do nosso bate-papo, que foi realmente bastante instrutivo, muito importante nesse momento. Quero mais uma vez agradecer a você, Fernanda, por se disponibilizar, né, por estar aqui nesse dia 28 de dezembro, encerrando esse ano tão difícil, prestando esclarecimentos às pessoas do ponto de vista da saúde de alguém que está totalmente envolvida no desenvolvimento dessa vacina e no desenvolvimento de tantas outras vacinas também. Gostaria de agradecer mais uma vez a todas e todos, deixar uma mensagem aqui para vocês de que chequem as informações, tá? Busquem sempre se pautar através de fontes seguras, né? Eu acho que a população tem tanto... todo mundo hoje tem acesso ao meio virtual, né? Às redes sociais, então vamos procurar meio virtual, então, de OMS, tem site do OMS, tem site da The Lancet, tem site do New Journal English, vamos procurar artigo científico, que é o que a gente precisa. E assim, para quem é leigo, que não consigo entender a linguagem, sempre busca sites e portais de notícias que você sabe que são verdadeiros, que têm importância, que não é aqueles que falam o que você simplesmente fala, eu gostei disso, eu gostei daquilo, eu pensava isso agora, está confirmando o que eu pensava, né? Porque as fake news, elas têm essa característica, né? De causar essa impressão, né? Esse movimento anti-vacina voltando. Gente, nós tomamos vacina a nossa vida inteira, sabe? E nada de ruim aconteceu, muito pelo contrário, doenças que matavam gente foram erradicadas ou chegaram perto de ser erradicadas e que, infelizmente, estão retornando agora. Então, chequem sempre as... Até mesmo, vamos dizer aí, vacina... vamos falar entre eu e você. Às vezes a gente mesmo se esquece. Pô, já deu 10 anos, será que eu tenho que fazer o reforço do tétano? Muita gente se esquece disso. Eu acho que a gente não deveria deixar de esquecer disso, porque, pelo menos, para eu estar no local que eu estou de trabalho, eu tenho que ter minha carteira de vacinação em dia. E, às vezes, muitos estabelecimentos não checam isso do funcionário. Eu acho que o funcionário tinha que ter essa checagem de imunização, né, para não ter esse movimento anti-vacina e tudo mais, porque até mesmo a população às vezes se esquece, isso é normal. Passou 10 anos, eu não tomei antitétano, mas vamos ver aí, às vezes, se é um trabalhador rural, ele vai poder, às vezes, uma hora, mexer com alguma coisa que vai ocasionar, a gente não está falando que está tudo erradicado, né? Pode voltar. Teve aí em 2017 surto de febre amarela, que a gente não conseguia ter dose para todo mundo, em vez de fazer 1 ml, fazia meio, e ainda tinha tomado 2 vezes. Então, para não chegar nessa situação, acho que a gente tinha que ter uma consciência. E para você ver como o poder público pode ter um papel decisivo e um papel de protagonismo nesse sentido. Portugal iniciou as vacinações essa semana e notificou a população inteira através de SMS. Então, por que não também fazer esse acompanhamento através de um aplicativo, relembrando as pessoas, dos reforços? Acho que é importante nós caminharmos para esse passo evolutivo. E é um meio muito vamos dizer assim, é um meio que todo mundo está investindo em aplicativos, mesmo até a Coronavac, ela é um aplicativo. Então, todo dia o paciente recebe uma notificação. Quais são seus sintomas do dia? Teve algum sintoma de Covid? Não teve? O que teve?
Porque aí, às vezes, cai no esquecimento, mas, pô, o celular te lembrou, o aplicativo teve aquela... Então, acho que a gente tem muita maneira para não deixar cair no movimento que eu falei, que é o anti-vacina. Maravilha, então, Fernanda. Suas considerações finais? Alguma coisa, mensagem que você gostaria de dizer? Eu agradeço o convite, muito obrigada pelo convite, Adriano. Espero ter esclarecido, né, o conhecimento das vacinas, o motivo da gente não ter medo e estar ansiosos para que esse calendário de vacinação chegue até o Brasil e a gente receba a vacina o quanto antes possível, para a gente poder ter, não dizendo assim, a vida que a gente sempre tinha, de poder estar um abraço, vamos falar em abraço, em afeto, em família reunida. E eu agradeço, e qualquer dúvida que tiver em minhas redes sociais, só me procurar no Instagram, no Facebook, eu estou à disposição. Maravilha, Fernanda, muito obrigada. Mais uma vez, obrigado a todas e todos que acompanharam até aqui, encerrando o ano em grande estilo com essa live importante e que renova as nossas esperanças para o próximo ano, né, para que as pessoas tenham ciência de que a vacinação é importante. Então, muito obrigado, Fernanda, muito obrigado a todos mais uma vez. E a gente se vê na próxima. Vai? Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau, Fernanda. Tchau. Obrigado, gente. É isso. Uma boa noite. A live vai continuar nas redes sociais, no canal no YouTube também. Adriano Nascimento, nas redes sociais, @AdrianoNascimento50. E a gente se vê. Até mais. Não, pelo amor de Deus. Não.